Olá, pessoal, eu sou a psicóloga Natana e neste vídeo nós vamos falar sobre um tema que nós já falamos no vídeo anterior, mas agora com uma lógica inversa, que é sobre a adultização, mas dos adultos. Que, ao contrário da adultização das crianças, é uma grande necessidade que a gente precisa urgente olhar para isso também. Inclusive, foi uma sugestão do meu marido Gabriel, esse vídeo, considerando o quanto que a gente observa de adultos que ainda funcionam numa lógica muito infantilizada, que ainda atuam num modo muito imaturo, especialmente do ponto de vista emocional. Então, bora aqui comigo que com certeza você vai poder refletir muitas coisas sobre as pessoas que você convive e talvez até mudanças que você precisa começar a fazer na sua vida. O primeiro ponto que nós temos que pensar quando a gente fala sobre essa adultização dos adultos é que quando um adulto ele atua no modo infantil ainda, especialmente se esse adulto tem filhos, ele automaticamente vai inviabilizar que o filho possa ser uma criança e viver a infância dentro das necessidades que essa fase tem. Porque começa a se ter uma disputa entre as necessidades do adulto e da criança, e a criança, como ela está em várias situações muito mais desprivilegiada, no sentido, inclusive, de poder se defender, de poder compreender o que acontece, é muito esperado que ela vai cedendo os direitos dela de viver aquela fase e dando espaço para que o adulto viva. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam, porque tem muitos comportamentos que a gente olha, a gente tem um desconforto quando vê as pessoas praticando com as crianças, mas nós não olhamos a fundo o quanto que isso representa uma imaturidade dos adultos. Então, vou começar a dar alguns exemplos. Quando o adulto não consegue se controlar emocionalmente quando está ali interagindo com a criança, facilmente perde a paciência. Isso não é uma postura adulta saudável, isso é uma postura ainda muito infantilizada de competição, muitas vezes, ali pela necessidade com a criança, no sentido, eu quero a necessidade de poder ficar em paz, de fazer o que eu gosto, de voltar a ter minha liberdade, e não estou conseguindo me colocar nesse papel de cuidado, de realmente direcionamento para alguém mais vulnerável e que precisa receber isso nessa fase. Outra coisa, gente, muito comum, infelizmente, o quanto que os adultos, à medida que a criança vai demandando atenção, muitas vezes até dentro do próprio relacionamento amoroso, a outra pessoa começa a competir a atenção. Então, começa a entrar num duelo realmente com a criança, porque a criança está ocupando mais atenção, vamos colocar assim, por exemplo, da mãe, e o pai começa a demandar da mãe, começa a trazer mais demandas, começa a ficar meio enciumado com aquilo que a criança está recebendo. O quanto que, novamente, isso é um funcionamento muito imaturo. Outra coisa, quando a gente começa a desabafar problemas nossos da vida adulta com as crianças, colocando elas num papel de nos darem suporte, nos ajudarem, sendo que elas não estão preparadas para isso e elas não podem, inclusive, emocionalmente ocupar esse papel, pensando que nós é que precisamos cuidar das crianças e não elas cuidarem da gente enquanto pais. Então, quando a gente começa a trazer nossas demandas, novamente a gente está se colocando num modo infantil, não está se apropriando do nosso devido papel e momento da vida que é sermos adultos. Outra questão, quando a gente não consegue passar segurança para a criança, quando a gente está tão ali nas nossas vulnerabilidades que são oriundas da nossa infância, de muitas coisas que nos aconteceram e que são legítimas, obviamente, mas que não é com os nossos filhos que a gente vai resolver isso. Então, quando a gente começa a se colocar nessa lógica, obviamente a criança vai sentir uma insegurança porque ela não encontra na nossa figura um adulto ali passando estabilidade, ela encontra um adulto cheio de medo, cheio de preocupações, que inclusive eu, Natana, tenho que me policiar muito em relação a isso. Por exemplo, quando o Pedro às vezes fica doentinho, eu fico, por mais que é raro isso acontecer, mas quando isso acontece, eu fico mais desestabilizada, mais insegura, e é um momento que ele busca muito na minha figura, principalmente na minha figura materna, essa segurança. Então, eu tenho que fazer um trabalho muito importante na minha mente para não ir para esse lugar de justamente passar mais instabilidade, eu mesma me colocar ali como uma criança sem recursos para ajudar ele a lidar com aquilo que ele está passando. Então é muito sobre a gente ter essa consciência e não, inclusive, ficar vendo as coisas já em negação, de que eu não faço isso, que aquilo, porque todos nós estamos sujeitos a praticarmos, infelizmente, essas coisas com os nossos filhos, e o que vai ser um divisor de águas é justamente a nossa capacidade de consciência e de mudança depois que a gente tem essa consciência, assume a nossa responsabilidade. Outra coisa que acontece muito, inclusive recebo muitos relatos de mães, especialmente em relação a isso, que é sobre, meu filho ele não está mais me dando tanta atenção,
Eu fico muito mal quando ele não se coloca mais nessa questão de a minha mãe é tudo pra mim, é o centro de tudo. Eu me sinto abandonada por ele, rejeitada por ele. E assim, gente, isso também é uma coisa que nós temos que cuidar muito, porque nós não podemos colocar nossos filhos na posição de cuidarem da gente, considerando aquilo que nós não recebemos muitas vezes de cuidado dos nossos pais, que era quem deveria ter cuidado melhor da gente na nossa infância. Então, é muito importante, de fato, que a gente olhe com mais clareza para isso, né? Do quanto que às vezes a gente coloca uma expectativa de que ter um filho, de que depois, ao longo dessa relação com o filho, ele vai preencher na gente coisas que não cabem a ele preencher. Então, claro que é importante que um filho tenha um bom vínculo com a gente, mas ele não pode sentir essa responsabilidade, que ele tem que amparar a mãe dele, o pai dele, cuidar das faltas que os pais carregam da sua infância, porque senão, novamente, a gente está ali invertendo papéis, nos colocando como criancinhas vulneráveis na relação com os filhos. Mais uma coisa, isso aqui até pega muito a voz, que eu já falei várias vezes, especialmente no meu Instagram, quem não me segue é @mudes.com.br, e uma coisa que eu sempre falo é que quando os avós ficam naquela lógica, eu tenho que dar doce para a criança, que eu sei que é uma grande sabotagem, inclusive, muitas vezes com os cuidados que os pais têm, olhem para isso de uma maneira mais profunda. O quanto que muitas vezes esses avós também são adultos ainda muito infantilizados, mesmo já estando na velhice, que não conseguem ter um autocontrole mínimo de não ficar enchendo a criança de doces. Então, o que muitas vezes acontece é que a gente vai romantizando posturas que, na verdade, são muito infantilizadas dos adultos e que prejudicam diretamente a infância. Nós precisamos assumir posturas mais maduras na nossa vida adulta, porque isso é decisivo para que as crianças possam serem crianças e a gente se apropriar na fase que, de fato, nós estamos. Então, eu espero que ajude vocês. Até o próximo vídeo, um abraço e não deixe de se inscrever aqui no canal.